Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de saneamento 1. Hoje, na nossa videoaula, a gente começa com estações elevatórias, que é o nosso módulo 3. Começa hoje, dia 10 de agosto. Bom, gente, as estações elevatórias, elas vão ser aí essenciais na captação, adução, tratamento e na redistribuição de água, né, para conduzir o líquido a cotas mais elevadas. Óbvio que é muito mais econômico e, de preferência, a gente deve fazer o escoamento por gravidade, mas quando não é possível, quando a gente precisa conduzir o líquido aí a cota mais elevada, a gente vai precisar das elevatórias. Classificando as nossas estações elevatórias, elas podem ser de água bruta, que geralmente é ali na captação de água, né, que a gente vai precisar sugar a água tanto de um manancial em superficial ou subterrâneo. Elevatórias de água tratada, né, e aí é para adução, para tratamento de água. E a gente pode classificar também essa estação elevatória em boosters, que é quando tem uma estação elevatória no meio de uma rede de distribuição. Então aqui a gente tem uma ilustração mostrando justamente essas classificações de estações elevatórias. Aqui a gente tem a EAB, né, estação de água bruta, justamente na captação de água. Uma estação elevatória de água tratada, que já vem aqui após o tratamento de água, né, a estação de tratamento de água ETA, na adutora. Aí tem uma outra aqui no reservatório para o outro, uma EAT, uma estação elevatória de água tratada, e o booster, como eu falei para vocês, entre uma rede e outra, né? No caminho das redes de distribuição, quando a gente tem estação elevatória, a gente vai chamar isso de booster. Então, gente, a estação elevatória, ela geralmente vai apresentar alguns constituintes, né? O primeiro deles sendo uma válvula de pé com crivo. Essa válvula, ela é uma válvula de retenção que geralmente se instala na extremidade inferior da tubulação de sucção. E aí isso acontece quando a bomba está localizada ali acima do nível da água do poço de sucção, e ela tem aí como objetivo impedir o retorno do líquido quando a bomba para de funcionar, né? E o crivo que vem acoplado a essa válvula tem a finalidade de impedir a entrada de partículas sólidas, é como se fosse um pré-filtro, né, esse crivo. E aí ele impede que partículas sólidas entrem no interior da bomba, né? O próximo seria a redução excêntrica, né? A redução excêntrica vai ser uma peça que vai adaptar a tubulação vai ser adaptada à tubulação de sucção. Então, geralmente vai ter o maior diâmetro, a entrada da bomba, e menor diâmetro, né? Então, a excentricidade aí exigida nessa peça vai evitar o acúmulo de bolhas de ar na seção de entrada na bomba, né? A gente vai ter uma redução. Então, vai ser a saída da tubulação de maior diâmetro e a entrada da bomba menor diâmetro. Já a ampliação concêntrica vai ser a peça que vai adaptar a tubulação de recalque, que é de maior diâmetro, e a saída da bomba, que é de menor diâmetro, né? Então, a gente vai ampliar. Tem a saída da bomba menor diâmetro aqui, a tubulação de recalque de maior diâmetro vai ter essa ampliação concêntrica, né? A válvula de retenção vai se destinar à proteção da bomba contra o retorno da água, igual como eu falei lá da válvula de pé com crivo, né? Então, essa válvula de retenção é justamente para a proteção da bomba contra o retorno da água e é para fazer a manutenção líquida, né, da coluna, em casos que tem parada do motor. A válvula ou registro vai ser aí o aparelho que vai ser instalado logo a seguir da válvula de retenção para fazer a manutenção dessa válvula, né? E aí também para ter o controle da vazão. E a bomba, óbvio, a gente vai ter que ter, né? Que vai ser o equipamento destinado a transformar a energia mecânica
que recebe o motor em energia hidráulica, né, sob forma cinética, de pressão ou de posição. E o motor o motor de acionamento vai ter a finalidade aí de fornecer energia mecânica às bombas, né, porque a fonte de energia vem como energia elétrica e aí o motor de acionamento vai transformar essa energia elétrica em energia mecânica, né. Daí vem a bomba e transforma a energia mecânica em energia hidráulica. Ok. Então, as nossas bombas, né, nossas estações elevatórias, elas podem funcionar de várias formas. Aqui a gente tem um exemplo de bomba de sucção positiva. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter a altura bem aqui no eixo do nosso motor, né? O eixo do motor vai estar acima do nível da água mínimo. E aí a gente tem essa altura de sucção, que é o HGS, mostrado aqui na figura, que vai desde o NA mínimo até esse eixo do motor. Quando a gente tem essa altura de sucção aqui, a gente diz que nossa bomba é de sucção positiva, ok? Então, a gente vê aqui o crivo, né, como número 1, bem aqui na válvula, para evitar que entre partículas sólidas aqui na nossa bomba, né? E a gente vai ter aqui uma altura de sucção positiva. A gente também pode ter uma bomba afogada, né? O que isso quer dizer? A bomba afogada, não sei se vocês conseguem ver bem aqui, aqui a gente tem, perto desse número 1, a gente tem o HGS, né, que seria a nossa altura geométrica de sucção. Lembrando lá que eu falei que a gente precisava, né, imaginar ali o eixo do motor. A gente vê que o eixo do motor está abaixo do nosso nível de água aqui, né? Aqui a gente tem a bomba, o eixo da bomba, tem o eixo do motor, né? E acima deles dois a gente vai ter o nosso nível de água. Então, por isso que a gente chama essa bomba de bomba afogada, porque ela está abaixo do nível da água, né? Aqui. Então, aqui nessa figura a gente consegue identificar a altura geométrica de recalque, né? Que vai desde aqui do eixo da nossa bomba até o nível de água 2, que é para onde a gente quer subir, né? A altura geométrica de sucção, que vai do eixo da bomba até o nível de água. E aqui, a altura geométrica total vai ser a altura geométrica de recalque menos a altura geométrica de sucção, porque essa bomba está afogada, né? E nas alturas manométricas, a gente vai considerar, além da altura geométrica, as nossas perdas de carga aqui também. Então, quais são os parâmetros hidráulicos que a gente vai precisar aí no estudo das nossas estações elevatórias? Obviamente, o primeiro deles é a vazão, né, que vai determinar, em função das condições de funcionamento das unidades, a montante e a jusante da nossa elevatória, né? E a altura manométrica, que vai representar a energia absorvida pelo líquido em escoamento por unidade de peso deste ao atravessar a bomba, né? Então, para a nossa escolha de bomba, a gente sempre precisa desses dois parâmetros, né? Vazão e altura manométrica. E é dessa forma que a gente vai escolher a bomba necessária ou específica para aquela nossa função. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma bomba horizontal não afogada, né? A gente tem nosso poço de sucção aqui. Esse poço de sucção, gente, é o mais adotado estilo de estação elevatória de água tratada, né? Como fica aqui nesse poço de sucção, o nível de água. E aqui a gente vai ter a nosso motor e bomba. Tá aqui o eixo deles.
E aí, como eu falei para vocês, a nossa altura geométrica de recalque vai do eixo da bomba até o nível da água a ser atingido, né, que a gente quer elevar. E a altura manométrica vai ser essa altura geométrica mais a nossa perda de carga, né? E aqui mostra nosso ΔHR aqui, conforme com a linha piezométrica de recalque. Então, aqui nós vamos ter uma bomba horizontal não afogada, onde o nosso HGS, né, o HGS aqui, a gente tem HGR, que é a nossa altura geométrica de recalque, e a gente tem o nosso HGS, que é a nossa altura geométrica de sucção. E ela é maior que zero, né? Quando eu falei que ela tem uma bomba de sucção positiva, quer dizer que esse nosso HGS, ele é positivo, né? Maior que zero. Então, aqui vai do nível de água até o eixo da nossa bomba, esse HGS. Então, a nossa altura geométrica, nesse caso, vai ser total o HGS mais o HGR. Né? Assim como nossas perdas de carga, vai ser a perda de carga de sucção mais a perda de carga de recalque. No caso da nossa bomba horizontal afogada, nós vamos ter aqui nosso poço de sucção. A gente tem que o eixo da bomba está abaixo do nível da água, né? Então, a gente vê que a nossa altura geométrica, que seria a altura de geométrica de sucção mais a altura geométrica de recalque, porém, a nossa altura geométrica de sucção, ela vai ser considerada menor que zero. Menor que zero, porque ela está abaixo do nível da água. Então, em termos absolutos, a nosso HG é o HR menos o HS, né? Porque ele vai estar negativo nesse caso. Da mesma forma, as perdas de carga, né? Porque a gente vai ter a altura geométrica de sucção menor que zero aqui, quando a gente tem uma bomba afogada. E quando a gente tem uma bomba vertical afogada, né? O que acontece? Nós temos aqui, a gente não vai ter aquela distância horizontal, né? Ela vai ser toda vertical. A gente vai ter que a nossa altura manométrica é o HG mais o ΔHR, o HG sendo a nossa altura geométrica, e a altura geométrica vai ser igual ao delta do nível da água. E aqui outros parâmetros hidráulicos necessários, né? Potência e rendimento. Então, a potência hidráulica da nossa bomba vai ser o trabalho realizado sobre o líquido ao passar pela bomba em 1 segundo, né? Então, essa potência hidráulica, que é nessa fórmula aqui, a gente vai obtê-la em cavalos, né, em CVs, vai ser igual ao peso específico da água, que é aí aproximadamente, dependendo da temperatura, né, 1000 kgf por metro cúbico, a vazão de recalque em metro cúbico por segundo, a altura manométrica em metros, dividido por 75. Essa vai ser a potência hidráulica, né, necessária aí para nossa bomba. Só que, né, para que o líquido receba a potência requerida, o conjunto motobomba deve receber aí uma potência superior à potência hidráulica, porque vai haver perdas nessa conversão de energia da nossa bomba. Então, a potência, né, absorvida aí pelo conjunto motobomba em cavalos, em CVs, vai ser a mesma fórmula da potência hidráulica dividida pelo rendimento do conjunto motobomba. E aí, nesse rendimento, que eu coloquei como rendimento do conjunto motobomba, ele vai englobar dois rendimentos, né? O rendimento B e o rendimento M, que vai ser o rendimento tanto do nosso motor M quanto da bomba, como o rendimento B.
Então, gente, se a gente tem aí a potência da bomba, né, até 2 HP, a gente precisa de um acréscimo aí de 50%. De 2 a 5 HP, 30%. De 5 a 10, 20%. Né? Maior que 20 HP, a gente precisa de um acréscimo aí de 10% de potência para a gente conseguir a potência elétrica do motor. Para que as perdas, né, com essa conversão de energia, para que as perdas elas não atrapalhem a nossa potência hidráulica, que é o que a gente precisa para elevar o nosso nível de água, certo? Então, falando aqui sobre as bombas, turbobombas, né? Elas também são conhecidas como bombas hidrodinâmicas ou rotodinâmicas, ou simplesmente dinâmicas. Elas vão ser dotadas aí de uma parte móvel, que a gente vai chamar de rotor, que vai se movimentar dentro de uma carcaça pela ação do motor, produzindo aí o movimento do líquido. Quando a gente utiliza as turbobombas, né, ou as bombas dinâmicas, as alturas de sucção utilizadas nesse tipo de bomba são aí normalmente inferiores a 6 metros, né? Então, para a altura manométrica de sucção de até 6 metros, a gente pode utilizar a turbobomba. Então, aqui tem uns exemplos de turbobomba, né? De monoestágio, multiestágio ou duplação, né? E os tipos de rotor que a gente tem é o aberto, aqui tem um exemplo de um aberto, não sei se vocês conseguem ver, o fechado e o semi-aberto, né, que é uma mistura do fechado com o aberto aqui. Né, são os tipos de rotores dessas turbobombas. E aí, como ocorre a trajetória do líquido? Ela pode ser uma bomba de fluxo radial, onde a gente tem a entrada aqui no eixo X e a descarga dela no eixo Y. A gente pode ter a bomba de fluxo axial, onde ela entra pelos lados, né, e sai pelos lados também, o rotor está aqui girando no meio. E a gente tem também bomba de fluxo misto, né, onde a entrada é por baixo, pelo eixo Y, a saída é no eixo X em cima, e a gente tem o rotor aqui no meio, né, bomba de fluxo misto. As bombas centrífugas, né, que é um tipo de turbobomba, são as bombas mais utilizadas no nosso sistema de abastecimento de água. Por quê? Porque elas têm uma larga faixa de serviço, têm uma alta eficiência e têm um baixo custo comparado com outras bombas. Então, através de alguns ensaios, verifica-se se são capazes de atender vários valores de vazões e alturas manométricas. E aí a gente cria uma faixa de operação da bomba, né? Então a gente testa vazão e vê a altura manométrica alcançada, e aí a gente consegue fazer uma faixa aí de operação da bomba, que eu vou já mostrar para vocês como a gente vai fazer isso, né? Então, nesses ensaios também são obtidos, a gente consegue ver os valores de potência necessária e o rendimento da bomba. E aí essas curvas geradas com todas essas informações a gente vai chamar de curva característica ou de performance da bomba. Essas curvas características que vão ter aí HM, altura manométrica e vazão, elas geralmente vão ser expressas aí por uma equação do segundo grau. Né? Aqui tem um exemplo de uma bomba centrífuga de uma curva característica, né? Então a gente tem aqui no eixo Y a altura manométrica e no eixo X a vazão. Do outro lado, a gente vai ter também dois eixos Y, né? Potência e rendimento, com a vazão no eixo X. Então a gente vai ter aqui, né, no eixo Y a gente tem tanto altura manométrica quanto potência, desse outro lado rendimento, e no eixo X vazão. Então, tem aqui a
essa primeira curva aqui em cima é a da altura manométrica versus vazão. Tem a da potência da bomba versus vazão e o rendimento, né? O rendimento do nosso conjunto motor-bomba. O ponto de projeto está bem aqui nessa bolinha, né? Que é onde vai encontrar a altura manométrica, onde o rendimento é máximo e a potência máxima. Então, a gente vai ter aqui o nosso ponto de projeto, né? Porque a gente vai sempre querer trabalhar com essa bomba no máximo rendimento dela, onde a vazão está no máximo rendimento, na máxima potência, né? E é onde encontra aqui, esse ponto encontra a nossa curva característica, que é da altura manométrica versus a vazão. Ok? Então, aqui a gente tem vários exemplos, né, de curvas características de várias bombas, né? Tá aqui os rendimentos, aqui curva, cada uma dessas curvas é equivalente a uma bomba, né? Uma curva característica de uma bomba. E a gente tem aqui a altura manométrica no eixo Y e vazão no eixo X.